A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Falando de coisa boa, melhorar a psicosfera, acalmar os ânimos, né? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria passar os telefones e os contatos aqui da rádio para poder vocês entrarem em contato, porque a gente está ao vivo. Telefone fixo aqui da rádio, que eu já bati um papo com Sheilinha, 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633. 98486-7633. E se você entrar no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, a gente está lá ao vivo, ou no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, eu também consigo entrar lá e pegar o seu comentário, a sua pergunta, que o Hernani está doido para responder. Opa. O Hernani hoje ele falou que ele veio sábio. Muito. Ele hoje disse que está sábio e que vai responder. Então, vamos tentar aqui interagir, porque, olha, esse programa sem vocês não tem graça nenhuma. E a razão da gente vir, a razão de fazer esse programa, a razão é vocês. Então, a gente tem muito prazer em estar aqui por vocês. E hoje, a gente vai falar de... Esperança. Eu falo assim, gente, Emmanuel, a gente não escolhe, né, esses temas. Os temas, eles aparecem porque a gente segue... Vinha de Luz, capítulo 75. Né, e esse é o capítulo 75. Mas parece que Emmanuel, ele combinou os dias, né, exatamente para as nossas necessidades. E não tem nada que a gente esteja precisando mais no momento do que esperança. Esperança de quê? Esperança de ter um Brasil unificado, né? Esperança de ter um Brasil em paz, saudável. Esperança de ter um país saudável, né? Esperança nos nossos corações para que, independente do que a gente torceu ou não torceu, queria ou não queria, para que a gente pudesse viver em paz, né? Para que a espiritualidade consiga harmonizar os ânimos, nos acalmar. Eu acho muito legal uma coisa que eu sempre penso, assim, porque às vezes a gente tem a fé, né? Eu tenho fé. Mas no fundo, a esperança de que tudo vai mudar, de que amanhã vai ser diferente, isso é um combustível para a gente continuar vivendo, né? Lutando as nossas batalhas. Então, muito legal a palavra de hoje. Vocês vão gostar muito também, porque vem de Romanos. Vocês sabem que eu prefiro sempre falar de Jesus, mas Emmanuel hoje, né, colocou Romanos e vamos ver o que Carta de Paulo a Romanos. O que Paulo quer para hoje. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitais uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito.
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí, Hernani? Muito bom. Eu acho que tem algumas lições nessa passagem que nós deveríamos trazer para a nossa vida atual. O início ele fala, vós que sois mais fortes, né, tem que suportar os mais fracos, tem que ajudar os mais fracos. Mas por que isso, né? Que obrigação é essa, né? A gente pode trazer para a nossa vida atual e fazer uma reflexão sobre uma pessoa que tem oportunidade de estudar, que vem de uma família estruturada, que tem condições financeiras de estudar até mais tarde, depois entrar no mercado de trabalho, comparando com uma outra que com 12, 13, 14, 15 anos, por falta de opção, apoio familiar ou condições financeiras, é obrigada a estudar, né, a obrigada a trabalhar antecipadamente. Qual das duas pessoas, né, numa formação, por exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, vai ter mais condição, né, de exercer a sua profissão? Aquela que estuda mais, aquela que teve mais recursos, aquela que teve melhor apoio familiar, aquela que teve uma infraestrutura para estudar com mais tranquilidade. Obviamente, dependendo do interesse de cada um, da força de vontade, da dedicação, você pode compensar isso. Mas, normalmente, quem teve uma condição familiar, estrutural, financeira, tem chance de estudar e ter uma melhor condição. Isso a gente está falando aqui na carne. Então, na carne, aquele que tem melhor opção de estudo e se dedica e trabalha, vai ter uma oportunidade de ter uma profissão mais elaborada, vai se aprofundar mais, talvez tenha um reconhecimento social melhor. É assim que funciona. Mas e no plano espiritual? Como é que funciona no plano espiritual? Se todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo Jesus, por que alguns têm mais oportunidades do que outros? Na verdade, são etapas espirituais. Alguns espíritos são mais velhos do que outros, né? Jesus é um espírito muito mais velho do que todos que nós conhecemos aqui, que encarnou no planeta Terra. Por ser muito mais antigo, por ter tido muito mais oportunidade de estudo e trabalho, ele tem uma condição espiritual muito maior, é o único espírito puro que esteve entre nós. E aqui no planeta, né, as oportunidades de encarnar são diferentes, igualzinho na carne. Eu nasci numa família estruturada, que meu pai tem facilidade de estudo, dá foco à cultura, ao estudo, ao desenvolvimento, eu estudo mais do que o outro, que não tem. Então, no plano espiritual, também é assim. Existem espíritos mais velhos, espíritos que já vieram de outro orbe para ajudar a evolução aqui, por exemplo, de capela, então tinham um conhecimento muito maior. Espíritos que encarnaram mais vezes, né, do que outros. Espíritos que tiveram mais oportunidade de desenvolver. E esses que tiveram mais oportunidade de desenvolver, diferente da carne, eles não vão ter no plano espiritual um benefício financeiro. Aqui o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor professor, né, normalmente ele se destaca no meio profissional e acaba ganhando mais, se ele quiser, obviamente. Se não for uma pessoa, né, caridosa, etc., ele ganha mais. No plano espiritual é diferente. No plano espiritual, as condições de trabalho, elas melhoram quando você encarna, quando você volta, para aqueles que mais fazem pelos outros, que é a parábola dos talentos. O que você fez com os seus talentos? Se você multiplicou os seus talentos, na próxima você vem com mais oportunidade. Se você não usa os seus talentos, apesar de ter tido oportunidade, quer dizer, não se dedicou, não se esforçou, não tem a cabeça ou o coração aberto para isso, você vai vir com menos oportunidade, porque aquele que mais souber e fizer, mais receberá. Por quê? Porque todo mundo depende de você. Então ele começa falando sobre essa esperança. Você que é mais forte, tem que justamente dar esperança para o mais fraco. Tem que dar oportunidade para o mais fraco. O que você vai receber em troca? Não é um salário como aqui na vida, na carne. Você vai receber mais oportunidades. E essas mais oportunidades vão te dar mais condição de aprender e desenvolver. Aquele que mais tiver e mais souber, mais será dado. E aquele que menos souber e menos fizer, esse, até o que ele tem será retirado, para dar na mão do outro para desenvolver. Então ele começa a parábola, a passagem da carta dele explicando isso. Aqueles que são mais fortes precisam suportar, né, e amparar os mais fracos, para que eles se fortaleçam também. E outro ponto interessante é que ele fala dos gentios, que são os não-judeus, versus os circuncisados. Quem tinha o maior conhecimento na época sobre o Deus único, sobre a vida após a morte, sobre o comportamento? Eram os circuncisados.
eram os judeus, eram os hebreus. Por isso que Jesus veio no meio deles. E ele fala, Jesus veio, se sacrificou para dar mais informação àqueles que mais tinham no planeta. O povo hebreu, o povo judeu, era uma ilha de monoteísmo cercado por um oceano de politeísmo. Então o conhecimento deles era muito maior do que o resto do planeta. E Jesus vem justamente ali. Aquele que mais tem, mais será dado e mais será cobrado. E Paulo fala, agora eu vou levar esse conhecimento para onde não tem nem o Deus único. Tanto é que fora do mundo hebreu, do mundo judeu, talvez Jesus tenha trazido muito mais conhecimento, por causa do cristianismo, e depois o conhecimento do Deus único, do que ao contrário. O povo judeu continua sendo monoteísta e nem todos eles são cristãos. A maioria não é. Só que fora do mundo judaico, fora do mundo hebreu, Jesus, o cristianismo cresceu tanto, desenvolveu tanto, por estar muito mais próximo de nós, que a partir deles nós nos tornamos monoteístas. Então, essa passagem é tipicamente o que a gente está vivendo no planeta Terra. Os espíritos mais evoluídos, que tiveram mais chance, porque encarnaram mais, tiveram mais oportunidade, ou são mais antigos, precisam suportar os mais novos. E não criticar, se afastar, se abster de ter um diálogo, uma discussão. A mesma coisa que Paulo fez. E a dificuldade de Paulo foi enorme. Essas cartas aos romanos é fora do povo hebreu. Todas as cartas de Paulo são fora do povo hebreu. Então, a tarefa dele foi muito mais difícil do que de Tiago, por exemplo, ou do próprio Pedro, no início do ministério público deles. Por quê? Porque eles estavam falando para monoteístas. E Paulo vai falar para politeístas que começam a cristianizar para um dia ter, como temos hoje, 3/4 do planeta rezando, adorando, conhecendo o mesmo Pai ou o mesmo Deus. Então essa passagem é muito interessante sobre como é o nosso comportamento, o que nós precisamos fazer. E um dos pontos importantes para o espírito mais forte, que tem mais condição, mais oportunidade, que conhece a vida após a morte, conhece o Jesus, o cristianismo, a Deus, é dar esperança aos outros que não têm, que continuam sofrendo tanto, com tanta dificuldade, cometendo tantos erros, brigando por coisas que nós sabemos que quando desencarnados vão se arrepender. Então é isso, essa passagem ela é muito interessante para os dias atuais. Eu peguei algumas coisas importantes dessa passagem, O falou tão bem que eu acho que a gente podia ir para os comerciais. É porque eu estou uns dias sem vir. Ele está empolgado. Mas eu peguei uma coisa interessante. Primeiro eu queria falar para vocês o seguinte, quando Paulo ele está aqui, falando entre os irmãos, ele estava com uma dificuldade muito grande de conciliar dois grupos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele estava com uma dificuldade muito grande de conciliar dois grupos. Por quê? Porque quem era criado dentro da religião hebraica, quem era criado dentro da religião, que era judeu, ele vinha com toda um ensinamento desde criança, com uma educação, com coisas que eles faziam, de adoração, das leis, que facilitava muito, Eles eram, tinham todo um respeito ao Deus único, ao politeísmo, ao Pai, a relação entre eles, de casamento, tudo, a relação com a sexualidade, a relação com a bebida, a relação com a comida, tudo isso era muito mais regrado, muito mais do que quem era gentil, do que quem estava vivendo ali, sem a direção de Deus, do Deus único ali. Não que fossem pessoas melhores ou pessoas piores, mas que não tinham a educação, Como se você pegasse disciplina, a disciplina. Isso, faltou essa palavra para mim. É como se você, por exemplo, pegasse assim um pai, Ele tem 2 filhos, um com uma mãe e o outro com a outra. E esses filhos são criados de forma diferente. Uma mãe extremamente que educa, que disciplina, que impõe limites, e o outro, a mãe larga, deixa para lá, deixa fazer o que quer. Quando esses irmãos estão juntos, e o pai tem que administrar agora os 2 irmãos, ele tem uma certa dificuldade.
né? Ou quando um tá na casa da outra mãe, né? Tipo, você não é minha mãe não faz isso, né? E o outro, como assim ele não lava a mão antes de sentar? Essas eram as perguntas, inclusive, né? Que aconteciam lá. Teus discípulos não vão lavar a mão mãos, antes de se alimentarem? Só vivem bebendo. São os berberrões, né? Então, assim, aquele pai, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque ele estava ausente da educação, trabalhando, fazendo outras coisas, porque naquela época, né, era o pai que trabalhava, e as mães, né, que eram duas diferentes, cada uma criando como ela achava que devia. E, embora seja um espírito imortal, nós somos espíritos imortais, a gente traz muito daquilo que a gente aprendeu. Senão a gente não precisava encarnar. Se não fosse para aprender, né, se não fosse para se educar, a gente não encarnava. E aí o que acontece quando esses espíritos crescem, né? Uma parte gentil e uma parte judeu. E vão se reunir sobre a égide do mesmo pai. Há um conflito ali de valores, um conflito de disciplina, um conflito de relacionamento, um conflito de várias coisas. Então, eles começavam, dentro da própria igreja, a se dividirem, né? E aí, Paulo vem, porque Paulo era judeu, né? Paulo era para ser considerado o chefe da sinagoga, e ele era a pessoa que mais deveria se incomodar com os gentios. Se tinha alguém que podia se incomodar, era ele. E ele vem e abraça os gentios, e abraça sobre essa égide de que, se vocês são fortes, se vocês foram disciplinados, se vocês têm o conhecimento do que é certo e do que é errado, vocês é que têm que ajudar os seus irmãos que não têm esse conhecimento. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, olha, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos nossa esperança. Então, ele diz assim, olha, vocês têm uma série de livros na escritura, que no caso a gente tem até muito mais, porque a gente tem as escrituras do Antigo Testamento, a gente tem os Salmos, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem o Jesus, a gente tem os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e a gente tem toda a literatura espírita, para nos dar bom ânimo, para nos dar esperança, para nos dar aquilo que a gente precisa de entendimento, para que a gente passe por todas as nossas privações de maneira a entender cada passo das nossas privações. Então, e tirando de todo o cenário hoje, por exemplo, se a gente for falar o cenário do Brasil hoje, tirando o que nós temos de melhor desse cenário. Como assim? Como de melhor? Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu e está triste? Não. Se a gente parar para pensar, nunca os cristãos foram tão unidos. Nós nos unimos por um bem comum. Nós nos unimos contra o aborto, nos unimos contra algumas coisas que precisamos continuar unidos. Contra a pena de morte. Contra a pena de morte. Armas, então, é importante nós nos identificarmos, né, com os nossos valores. Porque o que na verdade constrói um povo, um país, são os valores daquele povo. Então, os nossos valores, que foram muito discutidos, eles precisam continuar sendo discutidos. E a gente precisa continuar apoiando os nossos valores, né? Então, nunca nos unimos tanto. Antigamente, a gente brigava muito entre a gente. Hoje em dia, nós estamos reunidos, né, contra o mal. O que é o mal? O mal são as drogas, o mal é a iniquidade, né? O mal, a gente tem que continuar lutando contra o mal. Agora, quando Jonas, né? A história de Jonas é aquele que foi engolido pela baleia, lembra dele? Que ele não queria dar o testemunho, aí acabou engolido pela baleia, aparece no terceiro dia e resolve que vai dar o testemunho, mas com certeza já está em espírito, né? Aparece em Nínive. Quando ele vai lá em Nínive, que era a cidade, para dizer que Deus ia destruir a cidade, porque a cidade, né, vivia em pecado, o que o chefe da cidade faz? Vamos ajoelhar. Vamos fazer penitência, vamos dobrar os nossos joelhos. E Deus resolve poupar a cidade. E aí o que acontece? Jonas fica com raiva. Por quê? Deus fala para ele, eu vou poupar a cidade porque a cidade fez penitência, a cidade mudou. E você está com raiva que eu vou poupar a cidade? Você tinha que estar feliz, são teus irmãos. Então, está na hora da gente se curvar, está na hora da gente dobrar o joelho. A Deus
e pedir a Deus que nos proteja, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos una como povo, que nos una como nação. É esse o sentimento. Precisamos nos curvar, precisamos nos ajoelhar, precisamos ter esperança no futuro. É fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Fácil é brincadeira de criança, é difícil. Assim como é difícil quando a gente recebe uma notícia ruim, né, quando a gente recebe que está com uma doença, ter esperança no futuro. Mas quantas pessoas não se curam de doenças que o médico diz aí que você não teria nem... Um médico chegou para mim e falou assim, a minha filha tinha 6 anos de idade, o grau de adiantamento da doença dela vai durar mais ou menos uns 6 meses. Ele deu 6 meses de vida para ela. Ela tinha 6 anos de idade. Ela tem 30 anos, já me deu 2 netas. Uma neta está com 13, a outra neta está com 10. Então, se a gente for acreditar na desesperança, a gente realmente... O que eu podia fazer naquele dia? Sentar, chorar, né? Ou cometer uma... Né? Não, a gente precisa lutar, né? Acreditando no bem, acreditando em Deus, acreditando que a vida continua. E as dificuldades? As dificuldades sempre existiram, sempre vão existir. E nós que somos ou não comprometidos com a pena de Italião, vamos passar pelas dificuldades, pelo amor ou pela dor. Então, o que a gente faz? A gente continua amando e trabalhando. Como dizia Chico, a gente evolui como? Pela desidratação ou pelas lágrimas da dor ou pelo suor do trabalho. Então, vamos tentar evoluir pelo suor do trabalho. Vamos tentar evoluir com esperança no futuro. Vamos tentar pensar que não importa o que aconteça, não tem nada que possa tirar o planeta da evolução que ele está destinado. Então, se nós estamos destinados a sermos um planeta de regeneração, vamos ser um planeta de regeneração. Se estamos destinados a ser o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, vamos ser Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Se estamos destinados a evoluir, vamos evoluir. E não importa que o mal, que se a gente chama de diabo, se a gente chama de obsessão, não importa. Qual é a diferença? A diferença é que a gente pode evoluir mais rápido ou mais devagar. É só essa. Mas Jesus nos prometeu que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Quando ele diz nenhuma vai se perder, ele não está dizendo quase todas vão se salvar. Ele está dizendo que nenhuma vai se perder. Ele não nos deu nenhuma margem para dúvida. Nenhuma é nenhuma. Todas as ovelhas do seu rebanho vão se salvar. Nenhuma vai se perder. Então, se hoje você tem uma ovelha que você acha que está perdida nas drogas, está perdida no vício, está perdida porque não está indo no caminho certo, é uma pessoa que você ama, é um filho, é um parente querido, lembra de Jesus. Você pode não estar conseguindo fazer tudo por ele, mas você precisa só fazer o seu melhor, é só isso que você precisa fazer. Dá o melhor que você puder, porque no final das contas, ele é ovelha do rebanho de Jesus. Dobra teu joelho e fala, Senhor, essa ovelha do teu rebanho, tu colocou sobre a minha guarda por algum motivo. Talvez tenha eu sim uma responsabilidade, mas está difícil para mim e eu preciso da tua ajuda. E eu coloco nas tuas mãos essa ovelha. E faz o melhor que você puder. Porque aquilo que você não puder, Deus vai fazer. Aquilo que não tiver sobre sua competência, Deus vai prover. O que ele não provém é aquilo que está sob a nossa competência. A gente precisa levantar, precisa acordar, precisa trabalhar, precisa educar, a gente precisa evoluir. O que está na nossa competência é evoluir a si mesmo. O resto todo em volta, né? O resto todo em volta Deus vai prover. Aquilo que a gente não conseguir, Ele vai fazer. Então a gente precisa ter em nossos corações a certeza, a esperança no futuro, a fé no Pai. Porque não tem nada mais importante para a nossa evolução do que a esperança do porvir. Se a gente aniquilar a esperança, a gente aniquila tudo, qualquer possibilidade de progresso. Então, já chegou no comercial, falei muito, né? Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de esperança. Tem tema melhor para falar hoje em dia do que esperança? É tudo que a gente mais quer, né? Eu confesso a vocês que eu estou trabalhando meu coração para manter a esperança, manter a união, manter a fé, né? Porque a gente está vendo uma energia um povo tão dividido, uma energia tão, né, deletéria em volta de tudo. Aliás, isso não é hoje, nem é por conta de domingo, isso já vem vindo, né? Desde a pandemia a gente vem vindo, né? Uma energia pesada, parece que a gente entrou no modo apocalipse e não saiu ainda. Então a gente precisa sair desse modo apocalipse, a gente precisa entrar no modo oração, no modo esperança, no modo amor, no modo paz, para que a gente possa se equilibrar, receber do alto, porque tem gente que fala assim para mim, olha, Iris, eu não estou conseguindo mais sentir a presença de Deus, a presença de Jesus, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, tomo passe, mas eu não sinto, eu não saio de lá. Por quê? Deus continua no mesmo lugar, entre nós, dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro da nossa casa. Quando a gente faz a oração, a espiritualidade está ali. Por que a gente não está sentindo? Porque a gente não está sintonizando com a energia certa. A gente ainda está com o coração pesaroso, a gente ainda está com aquele coração, né? Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa virar essa chave, virar a chave do rancor, da tristeza. As casas espíritas estão voltando, muita gente estava trabalhando só de casa. Graças a Deus. Muita gente está voltando à igreja agora porque estava de casa. Faz muita diferença. As coisas estão voltando também. Faz muita diferença, faz muita diferença. Então você que começou a assistir pela internet e fala assim, não preciso mais ir na igreja, não preciso ir na casa espírita, vejo de cada, é um erro. Vai na sua igreja, vai na casa espírita, vai à sua missa, vá. Porque é importante a gente ir, né, entrar em comunhão com os nossos irmãos, com a espiritualidade, com o trabalho da casa, com o trabalho da igreja. Tomar o passe. Comungar. Fazer seu trabalho, se for uma casa de umbanda, candomblé, o que for. Eu queria mandar um beijo para Janira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Estou feliz. Chegou quinta-feira. Adoro ouvir vocês. Amo vocês dois. Coloca meu nome na irradiação. Sempre, Janira, sempre. Olha, até quando você não pede, eu coloco. Eu falei assim, lembrei da Janira Carneiro. Sônia Regina do Rio Comprido. Casal Vinde, boa tarde. Paz e bem. Amo muito vocês. Jesus amado, os abençoe. Obrigada. Olha, essas bênçãos são muito bem-vindas. Beijo grande para você, Sônia. Que Jesus te abençoe. Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde pra gente. Roberta da Califórnia. Ai, Roberta, eu tô querendo ir aí te visitar, sabe? Não tem uma palestra para eu fazer aí na Califórnia, não. Vai pra Flórida, que é mais rápido, mais perto. Vou deixar o Hernani aqui, sabe? Vou aí te visitar. Que tema maravilhoso. Na situação atual do Brasil, estamos realmente precisando de esperança. Estou exaurida emocionalmente. Que Deus esteja sempre no comando. Amo vocês, Roberta da Califórnia. Pois é, todos nós estamos muito cansados, né? Mas a esperança, o bem, sempre é o que vai revigorar as nossas energias. Boa tarde, aqui pedi uns nomes para irradiação, eu não sei o nome dela, mas todos os nomes aqui eu já estou colocando na irradiação. Senhor Jardim de Nova Iguaçu, boa tarde, casal, excelente programa como sempre. Ai, que lindo, obrigado, querido, que Jesus te abençoe. Pedro Luiz do Valqueire, eu amo vocês, um beijo no coração. Obrigado, Pedro. Puxa, que carinho. Pessoal da irradiação aqui, já estou mandando todo mundo para a irradiação. Janete de São Gonçalo, boa tarde, o tema é lindo. Pois é, né? Emmanuel foi maravilhoso com esse tema para gente. Eu estava conversando com Nádia na entrada, gente, tão querida. E eu falando assim para ele, falando para ela, parece que Emmanuel combina. Ela, parece? Eu falei, não, né? Ele combina.
Patrícia Reis Patti, boa tarde, queridos. Vera Lúcia Arvelos, boa tarde, queridos. Lindas palavras, grandes ensinamentos. Adoro o programa, amo vocês. Gente, olha, vamos lembrar de ir lá dar o like, de seguir a rádio, quem não segue, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que a gente precisa, né, para ter engajamento. Comprar a canequinha da rádio. Eu não sei como funcionam essas coisas, não, mas eu escuto os blogueiros falarem, então eu estou repetindo para dar engajamento, aperta o sino, dá o like. Compartilha. Marilene Melcide, boa tarde, amigos. André Luiz, boa tarde, meus irmãos. Gosto muito do programa, pois é muito instrutivo, muito renovador. Aprendo muito com vocês. Puxa, que lindo. Tânia Regina, boa tarde. Denise Melo pediu irradiação, já coloquei todo mundo na radiação, falou, amo vocês. Obrigado, querida. Severino Alves, boa tarde, meus irmãos. Ainda tenho esperança de reencontrar um dia minha companheira, faz um ano que desencarnou, saúde e paz. Vai, Severino, vai. Mas olha só, não fica querendo reencontrar rápido, não. Fica aqui o tempo que tem que ficar, né? Vai sendo feliz para ela ficar feliz do outro lado, e eu tenho certeza passa muito rápido, que vai passar mais rápido do que você imagina, tá bom? Vamos elevar o pensamento, assim. Eu vou te falar uma coisa que funciona, tá? Funciona mesmo. Conversa com ela como se ela estivesse do seu lado, porque ela vai ouvir. Vai ouvir no desdobramento, é capaz até de vocês se encontrarem e dela te dar as respostas. Então, conversa, só não briga, tá? Eu acho que se eu falasse isso pro Hernani, se ele fosse conversar comigo, tudo que desse errado, ele ia brigar comigo. Então, lembra só das coisas boas. Papelaria Vila. Boa tarde, amados irmãos. Tanto trazem conhecimento. Deus os abençoe. Ilustração. Sei que você gosta de lilás, aguarde. É isso mesmo. Tânia Regina, eu agradeço a vocês por estarem conosco. O Brasil precisa de muita oração, verdade. Todos nós precisamos, né? O mundo precisa de muita oração, né? A gente vê que o mundo inteiro, a gente está vivendo momentos de mudança, né? Quem leu A Queda dos Anjos sabe que Capela, né, passou pelo mesmo processo de mudança, processo de reestruturação. Transição planetária. E faz parte. O que é mais interessante de ver na internet hoje em dia, né, que os médios que não são espíritas, provavelmente lêem uma obra ou outra do espiritismo, mas todos eles estão vivendo nos desdobramentos, né, no plano espiritual, essa transição planetária. É um tema mais discutido. Quer dizer, é uma realidade mediúnica. Esses conflitos que nós estamos vivendo aqui na carne são conflitos que estão no plano espiritual. As pessoas estão encarnando, os espíritos estão encarnando e estão trazendo o conflito e a discussão para cá. Toda hora há essa discussão no plano espiritual, né? Espíritos revoltados porque não têm oportunidade de encarnar, ou estão encarnando em condições muito adversas, outros com uma condição melhor, mas não fazem o trabalho adequado. Então essa obsessão, essa briga, essa discussão de um querer mais, outro querer alternativas, estratégias diferentes de evolução, isso acontece no plano espiritual e reflete aqui na carne, não tenho dúvida. Jussara Maria Santos, muito boa tarde, irmãos. Rosimar Alves Guimarães, oi, boa tarde a todos. Marlene Madeira, Adriana Maia, boa tarde, meus companheiros do Quintas. Marisa Ferreira de Oliveira, Sheila Marconde, sou apaixonada pelas histórias bíblicas e a doutrina espírita nos trouxe. E você nos ensina uma outra visão. Vocês facilitaram a nossa compreensão. Ai, que linda! Que Jesus te abençoe. Obrigada. Gilcéia Werneck, boa tarde, muita paz. Rosa Maria de Jesus. Ana Maria, boa tarde. A paz de Jesus esteja com todos. Tenham sempre esperança renovada em corações. Deus nunca nos abandona. Isso mesmo, Ana Maria. Rosa Maria de Jesus, amo. Marisa Ferreira, fé remove montanhas, o amor cura. Georgina Baltazar, boa tarde, amigos. Estou adorando o tema de hoje. Temos que nos unir, como pediu Jesus, amáveis uns aos outros, como eu vos amei. Denise Andrade, quanta emoção na sua fala, Iris, você dá força para continuarmos a luta do dia a dia. Gratidão. Denise do Maracanã. Puxa, Denise, obrigado pelo carinho. Wanda Soares, já dei meu like, é isso aí, compartilha. Andréia Souza, boa tarde, vamos orar pela paz. Sabiniano, defender pessoas que se declaram violentas, amam tiro, adoram, se dizem cristãs. Oh, Jesus, olha, é muito fácil saber quem está mentindo.
Sabiniano, é o que Paulo falou aqui na passagem, né? Os fortes precisam defender, proteger os fracos. Então, é preciso que a gente tenha um coração acima, né, dos nossos correligionários. Nosso coração, a gente tem que amar a humanidade. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos amarem. Mas é difícil, concordo com você que não é fácil, não. É difícil, né? A gente pegar aquele irmão mais complicado, né? Mas aí a minha filha fala assim, é melhor resolver logo isso, porque senão a gente volta filho, volta irmão daquele que não gosta, né? Então, é melhor a gente... Antes de trazer o seu dízimo, vai lá e reconcilia com o seu irmão. Vai lá e reconcilia-te com o teu irmão, é exatamente isso. Eu queria mandar um abraço para Olga Machado, boa tarde, Regina Barcelos, Maria Fiuza, Marilene Melcíades, Sandra Carvalho, oi Sandra, que Jesus te abençoe. Sheila, Kátia Reis, boa tarde, irmãos, que bênção. Hoje é quinta-feira no MAP. Amigos Iris e Hernani, vocês são muito importantes para mim. Deus abençoe infinitamente por nos abençoar com tantos aprendizados através da doutrina espírita. Obrigado. Um abraço para Zélia, Henrique, Cirlei Santos. Boa tarde, rapaz Hernani, meninas Iris Costa. Eu adoro esse menina Iris Costa. Já estou mais velho, eu fui promovido a rapaz. Você é rapaz, eu ainda sou menina, gostei. Solange Pereira, boa tarde, oração para mim. Puxa, Solange já está na minha irradiação, você teve alta ontem, né? Que Jesus te abençoe, ela está lá em Rio das Ostras, vamos vibrar. Vamos ao Emmanuel, senão não consigo falar do Emmanuel, peraí. E essa passagem do Emmanuel realmente é muito linda. Esperança, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras. As sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. E aí, Hernani? O que eu acho interessante, né, é pela própria palavra, né? Emmanuel, ele diferencia o que é fé de esperança, né? A fé é aquela certeza da presença divina, do que vai acontecer conosco, que o melhor vai acontecer no fim. A esperança é esperar algo melhor. Acho que é mais curto prazo, é mais em cima de fatos, é mais em cima de situações que nos estão afligindo. A esperança é esperar algo melhor que está vindo. E o que eu acho interessante de Emmanuel, uma vez ele diz o seguinte: olha,
para nós que estamos estudando, né, o Espiritismo, que estão cada dia pegando novas teses, né, que estão evoluindo junto com a doutrina, porque a doutrina se colocou em constante evolução, né? Se a ciência comprovar algo que o Espiritismo não trouxe ainda, vá pela ciência, né? Revise a doutrina e vamos pela ciência. Então, a doutrina é uma doutrina em evolução, que depende da capacidade intelectual do ser humano, de entendimento, de aprendizado, para ir recebendo novas mensagens, né? Tanto é que André Luiz não veio em 1857. Kardec recebe a doutrina básica e depois, com o tempo, a medicina evoluindo, o conhecimento, a psicologia, aí começam a vir as obras de Chico Xavier e depois de Divaldo Franco, né, psicologia profunda. Então, a doutrina ela vem evoluindo com o tempo, com os grandes médiuns, né, com os novos espíritos no plano espiritual se comunicando, novas mensagens, tendo a base o Evangelho e o Pentateuco de Kardec, mas evoluindo. Então a gente vem evoluindo, a gente vem crescendo, vem aprendendo. E Emmanuel diz que, assim como nós, no plano espiritual, ele também está evoluindo, ele também está aprendendo, ele também está percebendo coisas novas, mas que existe uma grande diferença entre nós e ele, ou eles que estão lá com consciência. Eles sabem que são imortais. Existe esperança maior do que você saber que não vai morrer? Que você é imortal? Então aquele ouvinte que liga e diz: será que eu vou encontrar a minha amada que eu perdi há um ano atrás? Se ele estivesse no plano espiritual, ele teria certeza que vai encontrar, porque ele é imortal. Então nada mais forte para a esperança do que a certeza da vida, do que a certeza de que tudo vai mudar, de que a certeza de que você vai ter novas oportunidades. Então quando você está no plano espiritual, a esperança é muito maior, porque você sabe que você é imortal. Aqui, por mais que a gente estude o Espiritismo, que converse com os espíritos, que receba, a gente está sempre com medo da morte. A gente está sempre com medo do tempo passando, né, que é o tempo e espaço, que são as dimensões dos nossos 5 sentidos, e da gente perder as oportunidades. Então a esperança, quando você fala do Espiritismo, ela é mais forte. Porque no fundo, quando a gente está nessa comunhão aqui falando sobre isso, a gente tem certeza que vai sobreviver. A gente tem certeza de como é a vida após a morte. Depois, no dia a dia, a gente fica com medo. Mas aqui dentro da comunhão, a gente está vivendo essa esperança. A fé em Deus e a esperança, que é esperar algo melhor. E se você é imortal, se você sabe que não vai morrer e que as coisas vão mudar e que você vai ter novas oportunidades, a esperança se fortalece. Por isso que, além de uma doutrina consoladora, é uma doutrina de esperança. O Espiritismo traz essa beleza, né? Traz a racionalidade da vida após a morte, da encarnação, da oportunidade, da nova chance para todo mundo. É, porque não tem nada mais consolador do que você ter o dia seguinte. Então você pensa assim: poxa, hoje eu não fiz tudo que eu consegui, mas eu tenho amanhã. Eu posso começar de novo. Eu posso fazer amanhã, eu posso me começar matricular de novo no curso, eu posso tentar novamente, posso buscar a família. Sempre vai ter essa oportunidade. Aí você pensa assim: aí a morte. Eu posso começar de novo na próxima vida, eu posso começar de novo na próxima encarnação, né? Eu posso fazer tudo de novo. Isso que Emmanuel fala. O Emmanuel fala: vocês não conseguem ter paciência aí. O que é a paciência? É a ciência da paz. É você aprender, você testar de novo, é você reconhecer o erro e dar novamente, levantar, né? E quando você é imortal, você sabe que vai ter essa oportunidade de trabalhar tanto no plano espiritual quanto no material. Vou ter um novo corpo, vou ter nova mãe, novo pai, novo sexo, nova oportunidade para resgatar questões raciais que eu tive, preconceitos. Então tudo isso eu vou ter novas oportunidades até eu aprender. E isso é muito bom, isso é muito reconfortante quando você sabe que vai ter nova oportunidade. Eu fiquei reprovado na faculdade. Não, vou começar de novo. Começar um novo período. Fui jubilado, então vou para uma nova instituição. Esse é o trabalho da reencarnação. Eu esqueço o passado, vou testar os aprendizados, as emoções, os sentimentos, mas vou ter uma nova oportunidade. Então Emmanuel diz: qual é a grande diferença minha para vocês? Eu sei que eu sou imortal. Mas quando estava na carne eu não sabia, tanto é que eu cometi erros. E vou botar para vocês descrito todos eles em vários capítulos, em várias histórias, para vocês verem como eu errava, assim como vocês. Então, Emmanuel é muito interessante, né, saboroso, porque ele erra coisas que talvez a maioria de nós nem estivéssemos errando. Quem teve a oportunidade de conversar com Jesus e não reconhecê-lo, e hoje é esse espírito? Olha o tamanho dessa alma. Emmanuel teve essa oportunidade, não é?
A Ana de Jacarepaguá tá mandando um recado para você, Hernani. Ela botou assim: boa tarde para vocês, tema maravilhoso, um beijo enorme para o casal. Hoje irei assistir palestra do Hernani no Núcleo Chico Xavier. Vai mesmo, ela tá certa, mas hoje deu uma confusão danada, né? Porque hoje tinha palestra minha no Eurípides, Barça Novo, lá na Taquara, e tinha lá no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Anil. E aí o Afrânio, um beijo para você, muito obrigado. Teve uma habilidade enorme e desmarcou minha palestra do Eurípides, botou pro dia 24, que é meu aniversário, para eu poder estar lá no Núcleo. Mas ele vai ter que levar um bolo para você lá, né? Ela tem uma coxinha de galinha que é a melhor do mundo, né? Wanda Soares, boa tarde, Hernani e Iris, todos os irmãos presentes, momento abençoado é este de estudar com vocês. Ela é da Abraços Fraternos Penha Circular. Agora eu queria falar aqui da Cris. A Cris, ela perdeu o esposo ano passado com Covid, você lembra? Ela botou assim: olha, meu filho com 11 anos foi diagnosticado com leucemia. Me dobrei de joelhos pedindo a Deus a cura dele. Entreguei ele no colo de Nossa Senhora. Nunca perdi a esperança. Tive muita fé, graças a Deus. E hoje ele está com 17, coisa muito linda. Saudável. Acreditar, persistir e insistir na fé. Lindo, Cris. Lindo. Que Jesus te abençoe e que ele lhe dê muitos netos e que você tenha... Essas moratórias só são dadas porque as pessoas mudam muito, né? Tanto ele quanto ela. Um dia eu conto a história da filha do dirigente, né? Que desencarna. Muito lindo mesmo. Queria mandar um abraço para a Sueli de Souza Antunes, que está assistindo a gente, Jupiara dos Santos, Patrícia Reis... Elizabeth Coutinho, já dei meu like no Face, sou de São Gonçalo, peço preces, pode deixar para a filha, né? Muito obrigado por tudo. Eu queria... Kátia Maria Lima dos Santos, boa tarde, irmãos, paz e luz, irradiação, todo mundo que pede radiação, mesmo que eu não fale aqui, até para, né, a gente poder não repetir, eu coloco os nomes, tá? Marcelo Irmão Ribeiro, boa tarde a todos, já dei meu like, vi sua palestra alguns dias atrás no MAP do Recreio e adorei, você traz paz pra gente. Puxa, será que foi a minha ou foi a sua? Acho que é a sua, Acho que é a minha, hein? Eu queria muito mesmo aproveitar esse tempinho pra gente falar sobre isso que o Emmanuel traz aqui pra gente, né? Ele fala pra gente com muita clareza que mesmo quando a gente estiver nas sombras, estiver no vale, estiver sem luz, estiver olhando só para baixo, para a gente lembrar de olhar para cima. Porque é olhando para cima que a gente busca Deus. Então, quando o nosso peito estiver amargurado, quando a gente estiver cansado, quando a gente estiver exausto, lembrar que acima de cada um de nós tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Não importam as artimanhas da vida. Como é que é? Só lobo cai em armadilhas para lobos. Então, vamos tentar fugir da obsessão, fugir da briga, fugir da discórdia. Se alguém vier te cutucar, implicar, eleva teu pensamento. Ou então fala assim, pera aí um instantinho, vai no banheiro, gente. Vai no banheiro com o evangelho. Agora você tem o evangelho no celular, né? Então faz uma oração, não aceitem provocação. Porque quando a gente cai na obsessão, quando a gente entra na dor, mesmo que seja de alguém que a gente ama, às vezes ali convivendo com a gente, alguém que a gente não concorda, ou alguém que a gente insiste em querer ajudar e a pessoa não quer ajuda. Muitas pessoas me falam, poxa, eu falo com meu filho tá andando com mais companhias, tá? São vários os problemas, né? A seara humana é uma seara de hoje ainda, de provas e expiações. Se é de provas e expiações, a gente está vivendo um mundo de aflitos. Então, nem todo mundo passa na prova e muita gente vai para a expiação. E o que a gente tem que fazer no meio disso tudo? O que a gente tem que fazer é socorrer. É o que Paulo falou, se vocês são fortes, socorra o mais fraco. Às vezes a gente tem paciência com uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está... A gente tem paciência. Mas uma pessoa que está bélica... Uma pessoa que está agressiva, a gente não tem. A agressividade é uma doença da alma. Não é uma doença do corpo físico, mas é uma doença espiritual. É uma doença da alma. Então, é mais difícil você ser tolerante, né, com a pessoa que é arrogante,
com a pessoa que é, né, do que com a doença do corpo físico. Mas as duas são doença, né? Se você não fez nada e a pessoa te agrediu, ela está doente. Então, essas questões são questões que a gente precisa interiorizar no nosso coração, olhar para aquela pessoa e dizer assim, puxa vida, Senhor, que o Senhor a proteja, a ilumine, né? Que possa esclarecer. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua prova, da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, pede a Jesus força, que eu tenho certeza que Ele vai ao seu encontro. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.